A congregação diz que a verdadeira igreja não pode ter pastores e afirma que Jesus é o único pastor. Veja que a falta de conhecimento bíblico faz eles pregarem este absurdo. Jesus disse a Pedro: apacentai as minhas ovelhinhas. Logo, a igreja é composta de ovelhas do Senhor Jesus. E o pastor Pedro foi colocado para pastorear, como está escrito. Através do profeta Jeremias, no capítulo 23 e versículo 4, Deus promete levantar pastores para pastorear as suas ovelhas. A congregação não consegue enxergar o que está escrito em Efésios capítulo 4, do versículo 10 até o 13, que diz que foi Ele quem colocou uns como apóstolos, outros como profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Mais uma vez, vemos eles fraudarem a palavra de Deus. Ao colocar Jesus como um simples pastor, a congregação está desqualificando Cristo. Porque em 1 Pedro capítulo 1, do versículo 1 até o 4, o apóstolo, ele chama Jesus de sumo pastor. E é claro, sumo pastor quer dizer pastor dos pastores. Logo, a igreja tem pastores. Diante da verdade da Bíblia, não tem mentira que possa resistir. A Bíblia não só defende a existência de pastores na igreja, como também dá toda a legalidade dos mesmos que se dedicarem em tempo integral na obra, de serem assalariados justamente. Veja o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Em 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 18, quem trabalha na obra é digno do seu salário. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 4 a 14, Paulo ensinou a igreja a sustentar os obreiros. Em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 4, Paulo orientou Timóteo a não trabalhar secularmente para se manter, mas a se dedicar somente ao Evangelho. Em Atos, capítulo 6 e versículo 4, o apóstolo Pedro diz que ele e os seus companheiros de ministério se dedicava a sua vida somente na oração e na palavra. Jesus e os seus apóstolos viviam das ofertas que davam a eles. Em João capítulo 12, versículo 6, nós encontramos uma bolsa que servia para receber oferta dos fiéis. Se opor a estas verdades é se opor diretamente à própria palavra de Deus. É se opor às Escrituras Sagradas. Será que as mulheres só podem orar estando com o véu na cabeça? O uso do véu aparece no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios como preceito e não como doutrina. Ali estava se tratando de tradição, e a tradição depende de cada região e de cada cultura e até mesmo de cada país. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Paulo elogia a igreja de Corinto por se apegarem às tradições. E é claro, tradição envolve costumes. Devemos tomar cuidado com as tradições, pois elas invalidam a palavra de Deus, como afirmou Jesus em Marcos capítulo 7 e versículo 13. A história relata que nas cidades da Grécia existia templos de Afrodite, e mulheres prostitutas praticavam rituais nestes templos, praticavam a orgia sexual como forma de cultuar aquela divindade pagã. E estas mulheres tinham o cabelo curto e até cabeça rapadas. Então, por este motivo, as mulheres cristãs, para não serem confundidas com as tais prostitutas, recebeu a recomendação de Paulo a respeito do uso do véu. Porém, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15 e 16, esse erro da congregação cai por terra definitivamente.
quando Paulo afirma que o cabelo foi dado em lugar do véu. E ele continua dizendo que se alguém quer ser contencioso, ou seja, fazer contenda sobre o assunto, ele disse: eu não tenho tal costume e nem as igrejas de Deus. Então agora veja quem é que anda fazendo contenda a respeito. Não é exatamente os glórias? Existem muitos outros pontos que poderíamos falar horas, à luz da palavra de Deus, sobre os falsos ensinamentos desta seita. Mas eu acho que estes já são suficientes para você ficar esperto com os lobos vestidos de ovelhas. Com isso não estou estimulando a ninguém a odiá-los ou a maltratá-los, mas pelo contrário, amá-los em Cristo. Devemos saudá-los como irmão, ainda que não sejamos correspondidos. Porque Jesus disse: se vocês saudarem somente aqueles que vos saudam, que diferença vocês estão tendo dos hipócritas fariseus? Porque eles fazem desta maneira. Devemos procurar mostrar a eles o perigo que eles estão correndo em torcer a palavra de Deus. E que Deus abençoe a todos que ouvir esta mensagem. E que a paz seja com todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.